Você sabe fazer a proposta de intervenção da redação do Enem? É muito simples. Vou te ensinar hoje a estrutura dessa parte do texto para você arrasar na nota e tirar um milzão. Vem comigo! Oi pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo de encerramento daquela parte de estrutura do texto dissertativo argumentativo. Relembrando aqui, a gente tem 4 parágrafos que eu sugeri para vocês que seria a melhor estrutura para cumprir tudo o que o texto necessita. Então a gente faz um primeiro parágrafo de introdução, 2 parágrafos para o desenvolvimento, que são os parágrafos medianos, e também o último parágrafo, que é um parágrafo de proposta de intervenção. Aqui eu não estou falando de conclusão, tá? Não é conclusão do raciocínio, é uma resolução dos problemas ou do problema que foi lançado ao longo do texto. Aqui você precisa cumprir 5 elementos. A banca de correção vai falar que a gente precisa colocar agente, ação, o meio, o modo de resolver, a finalidade daquela ação e, por último, um detalhamento de quaisquer um desses 4 itens anteriores. Então, você pode fazer um detalhamento da ação, do agente, do modo ou da finalidade. Para cumprir isso é muito simples, gente, especialmente se você optar pela ordem direta nas orações. Então, você vai colocar o agente primeiro, então quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer e com qual finalidade. E aí, fica a critério de cada um de vocês achar onde fica melhor colocar esse detalhamento. Eu sugiro de fazer um detalhamento do agente, que é a forma mais fácil, mais simples de se fazer. Explicando melhor cada um desses elementos, no agente a gente vai colocar instituições, pessoas, grupos ou entidades que possam resolver aquele problema que você tratou ao longo do texto. Então, a gente pode colocar governo, mas tem que ter atenção. Vamos procurar segmentar melhor as áreas do governo, porque governo, de uma forma geral, fica muito amplo e pode não ser válido na sua redação. É melhor optar por algum ministério. Então, se a gente está falando de uma temática da educação, falar do Ministério da Educação, das secretarias estaduais, regionais de educação. Quanto mais específico, mais válido. Então, vamos evitar colocar o governo de uma forma ampla. Às vezes, o governo em parceria com alguma coisa, com alguma entidade, né? O governo por meio do ministério tal. Vamos segmentar mais porque a gente tem que tomar esse cuidado para que o nosso argumento seja válido, tá? Quando eu falo da ação, é basicamente o verbo. É o que vai ser feito. Vai criar uma lei, vai proibir, vai regulamentar alguma questão, vai intensificar a busca por alguma questão. É basicamente o que deve ser feito, né? O que pode ser elaborado para acabar com aquele problema. Já no modo, o meio, é o como aquela ação vai ser realizada, como que ela pode ser executada para que esse problema seja resolvido. Por fim, a gente vai fazer o efeito ou a finalidade, que é para que aquela ação vai servir, com qual finalidade? Basicamente, eu já adianto, a finalidade é sempre resolver o problema, acabar com aquela questão. Já o detalhamento é qualquer informação que seja adicionada em relação a um desses 4 elementos anteriores que eu citei. Então, eu vou detalhar um pouco mais o agente, vou detalhar um pouco mais o modo de se fazer aquela ação, a própria ação ou a finalidade. A gente tem que ter cuidado aqui com algumas estruturas que possam anular os nossos elementos. Então, o agente, por exemplo, muito cuidado para o agente não se tornar nulo quando você colocar assim: alguém tem que fazer alguma coisa, uma pessoa precisa agir ou alguém precisa intervir. Peraí, vamos especificar de quem se trata. Quem é esse alguém? É algum ministério? É a polícia? É a família? É a sociedade? Enfim, você precisa dar nome ali a esse agente. Cuidado também com as estruturas verbais. Seria mais interessante você colocar no presente. A sociedade precisa fazer alguma coisa. A família deve tratar dessa questão. Enfim, dê nome ao seu agente, especifique o seu agente e fale claramente o que ele deve fazer. Cuidado com aquelas expressões assim: seria interessante ser feito tal
tal coisa, ou o governo deveria fazer, porque esse deveria, esse seria, não dá a ideia de que realmente aquilo vai ser feito. Cuidado também com aquelas ações muito amplas, do tipo, medidas devem ser tomadas, ações devem ser propostas. Tá bom, quais ações? Quais medidas? Não deixe ali subtendido, não. Deixe tudo bem claro para o seu corretor, até mesmo para você garantir ali que ele esteja entendendo e que aquele elemento se torne válido. Espero que tenha ficado claro para vocês os 5 elementos, pensando que cada um aí está sendo avaliado para nota final ser 200 pontos. Conto com vocês no próximo vídeo e até a semana que vem. Um beijo!